Bom dia. Então, como foi já divulgado aqui, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as crianças da nova era. E nós temos vários exemplos lá atrás, que estão ali em trabalho. E hoje em dia nós podemos perceber que este século XXI é um século de grandes contradições. Porque de um lado, nós observamos um avanço extraordinário da ciência. Nós observamos um crescimento da solidariedade humana. E de um outro lado, o crescimento da violência, o crescimento de crimes, de corrupção, de perversidade. E aí a gente fica, de certa forma, sem entender que mundo é este que nós estamos vivendo. Parece que nós temos dois grandes grupos. De um lado, pessoas de uma nobreza da alma imensa. E de um outro lado, grupo de vândalos, de seres primitivos. E a doutrina espírita, ela nos traz um esclarecimento do que está acontecendo. E nós já estudamos aqui várias e várias vezes, né? Porque desde o princípio dos anos 60, a Terra iniciou um processo muito profundo de transição planetária. E isso que nós estamos vivendo é porque é necessário uma mudança qualitativa dos habitantes que vão estar aqui no mundo regenerado. Então é necessário toda essa transformação que nós estamos passando. E também o amor de Deus, ele está fazendo com que as regiões mais sombrias do mundo espiritual têm que ser esvaziadas. Esvaziadas em que sentido? Aqueles espíritos que são espíritos persistentes no mal, por amor de Deus, têm que ter a chance de vir até nós, de reencarnarem, para aproveitar esta oportunidade para, através do trabalho e através da renovação íntima, se fazerem merecedores de continuar aqui no planeta Terra. E quem são eles? Quem são esses espíritos ainda não evoluídos que estão retornando à Terra? Aí, para a gente entender, é preciso voltar no tempo. Vamos ali voltar a 2.500 anos atrás. Porque nós vamos ter os exemplos de quem são eles. 2.500 anos atrás, quem é que dominava o mundo? Roma. O Império Romano, que todo mundo conhecido na época estava sob o domínio do Império Romano. Aí muitas vezes, quando a gente vê a história, a gente vê só um lado. Porque como foi que o Império Romano cresceu tanto? Através da força, através de um exército altamente treinado, remunerado, o que não era, foi só eles que implantaram a remuneração, e que através da força foi conquistando e ampliando o seu território. Mas aí há um detalhe muito importante que muitos historiadores se esquecem. O Império Romano tinha uma característica fantástica. Aonde ele ia, ele pegava o que de melhor aquele povo conquistado tinha e incorporava como patrimônio seu. Então, por exemplo, na época do Império Romano, o maior foco de conhecimento do mundo era a Grécia. Aí Roma foi lá e conquistou a Grécia. O que eles fizeram? Abafaram o conhecimento? Não, eles capturaram o conhecimento. Eles pegaram tudo o que de melhor tinha da filosofia grega e incorporaram no seu conhecimento. Tanto que se vocês forem estudar história, vocês vão ver quais são os deuses romanos. São todos os deuses gregos, que eles mudaram de nome, mas absorveram toda a cultura, toda a religião grega para eles. E assim eles faziam em todos os terrenos que eles conquistavam. E eles implementaram revoluções grandíssimas que foi benéfica para toda a humanidade.
a organização, a hierarquia, a tecnologia que eles espalharam. Se vocês forem ver a história, até hoje ainda existem estradas construídas pelos romanos dos primeiros séculos. E elas estão lá até hoje. Olha que coisa fantástica. Vocês conhecem o Código Civil brasileiro? Sabem em quem ele é inspirado? Em Roma. Porque Roma criou os primeiros códigos civis, os códigos de defesa do povo. Então, os romanos eram fantásticos nesse ponto. E como é que foi que o Império Romano foi destruído? Os bárbaros invadiram. E até hoje, quando a gente quer falar mal de alguma coisa, de um comportamento humano, a gente chama ele do quê? De bárbaro. Porque os bárbaros vieram e destruíram tudo que Roma havia construído. E todas as conquistas que foram feitas foram por água abaixo. Porque os bárbaros vieram e acabaram com tudo isso. Eles eram inimigos do progresso. Eles eram perversos. Eles eram violentos em extremo. Eles, quando chegavam numa vila, acabavam com tudo. Matavam crianças, matavam mulheres, matavam idosos. Matavam com requinte de perversidade. Eles eram extremamente primitivos. E esses espíritos, após várias reencarnações, ainda estavam presos a estes mesmos princípios. Eles se recusavam a evoluir. Eles preferiam manter aqueles espíritos tribais, aquela violência. E estavam retidos, todos na espiritualidade, ali como se estivessem aprisionados. E agora estão entre nós. Aí vocês podem perguntar assim, pô Marcos, mas justo agora? Eu não podia esperar eu desencarnar, tá? Não, eu tinha que conviver com esses bárbaros, essa turma toda. Por que justo agora? Porque agora o planeta Terra já atingiu um grau em que a influência desses espíritos perversos não vão novamente destruir a cultura humana. Não vão acabar com todas as conquistas que nós já tivemos. E elas foram demasiadas, foram grandíssimas. Basta nós vermos tudo que nós temos aí de conforto para nós, né? Para o nosso dia a dia. Então, como eles não tinham mais condições de destruir o que foi construído, e como eles tinham que ter a chance, eles estão entre nós. Estão aqui conosco hoje em dia. É a última oportunidade que eles têm. E nós podemos observar que toda a evolução humana, ela é altamente planejada. Ela é feita com um comando inteligentíssimo que sabe o que está fazendo. E da mesma maneira em que nós tivemos conquistas na ciência, conquistas na tecnologia, na medicina e tudo mais, nós tivemos algumas conquistas que não são muito claras, mas elas são perceptíveis. A espiritualidade vem trabalhando através dos séculos no nosso DNA. Os construtores do mundo espiritual, quando a gente lê lá os missionários da luz, né, nós já temos a ideia de como é feito o planejamento reencarnatório de todos nós. Eles já vêm trabalhando de maneira a adequar o nosso DNA para que cada nova geração traga em si também o progresso do corpo físico, para acompanhar o progresso da tecnologia, do conhecimento. Então, as nossas afeições estão cada vez mais suaves. Basta comparar com os homens primitivos, né? Lembram lá os homens da caverna? Hoje em dia, nós somos bem melhores. O nosso corpo já é mais adequado para essa nova geração que nós estamos aí, para as novidades e tudo mais. E estes espíritos perversos que estão reencarnando, apesar de estarem neste corpo renovado, com esse DNA muito mais avançado, o perispírito deles não se adequa, porque por escolha deles, eles preferem ficar no primitivismo.
E aí o que eles fazem quando eles vêm e têm um corpo perfeito do jeito que está hoje? Eles começam a promover mutilações. Aí eles tatuam todo o corpo, eles põem parafuso para todo lado. Não estou dizendo que aqueles que tatuam são espíritos primitivos. O que eu estou dizendo é que estes espíritos, eles fazem isto para agredir a nós. Então, se você tatua com beleza, com intenção boa, não há problema. O que eu estou dizendo é que eles, por serem perversos, não se adequam a este corpo e lutam contra e procuram danificar o corpo que foi dado a eles. Vocês entendem a diferença? Porque senão vocês vão falar, o Marcos é contra os tatuados. Não. Nada contra os tatuados. E é por essa razão também que desde os anos 60, vocês podem observar que grandes mudanças e grandes problemas na cultura começou a surgir. Até a gente brinca, né? Os mais antigos, que a nossa infância foi muito melhor, porque o mundo era melhor naquela época. Né? Não é que o mundo era melhor, é porque valores morais e culturais eram mais bem preservados. E hoje em dia, este grupo de espíritos revoltados procuram balançar isso tudo, procuram atrapalhar este processo todo. E muitos valores estão sendo perdidos. É por isso que hoje a gente observa aí, né, a sexualidade, né, a relação sexual perdeu muito daquela coisa que havia de puro no passado. E hoje as relações são à toa, né? Hoje a gente não namora, a gente fica. Não é assim que os jovens falam? Então estes valores foram se perdendo. O próprio conceito da família, ele está muito diferente, né, do que antigamente. Antigamente o pai e a mãe eram muito mais rígidos, tinham muito mais controle sobre os filhos. Hoje em dia é muito difícil. É muito difícil. Isso. Então, nós temos de um lado estes seres primitivos que querem bagunçar, querem destruir todos os avanços, e de outro lado nós temos espíritos pacificadores, espíritos que têm consciência do papel que eles têm nessas novas eras e que procuram colaborar, procuram trabalhar nisso tudo. Aí lá por volta dos anos 70, anos 80, muitos videntes, né, sejam da doutrina espírita ou de outras religiões espiritualistas, começaram a perceber alguns acontecimentos bem distintos, bem interessantes. Né? Nós que estudamos a doutrina espírita sabemos que nós temos o nosso perispírito e que nós somos energia. E que nós geramos campos energéticos. Não é isso? E este campo energético que nós chamamos, né, ali principalmente no Oriente, eles chamam de aura. E a nossa aura se expande e ela tem cor, ela tem brilho, né? E ela espelha ali os nossos pensamentos, as nossas emoções, aquilo que a gente aspira, né? E tudo mais. Até o nosso estado de saúde ou de doença está espelhado ali na aura. E nessa época começou-se a perceber que haviam dois grupos de crianças que apresentavam este campo energético, esta aura, com características um pouco diferentes. Um grupo deles possuía uma coloração na aura azul bem intenso, tipo blue jeans, não os blue jeans de botar, né? O blue jeans original, né? Que é aquele índigo, não é isso? E aí o que eles fizeram? Denominaram essas crianças de crianças índigo, pela cor da aura. E como é que eram essas crianças? Né? São crianças que têm dificuldade de comunicação, dificuldade da escrita, que são hiperativas e que são crianças que se irritam de uma maneira muito fácil. Por outro lado, também havia um grupo de crianças que tinha nessa aura uma coloração brilhante e clarinha, parecia cristal. E aí que nome se deu a elas? Crianças cristal. Essas crianças cristal possuem um alto nível de inteligência, uma alta capacidade de observar e de analisar os fatos.
Essa é a nova geração. Elas estão especialmente qualificadas para este momento que a Terra está passando. É interessante notar que alguns deles são espíritos que já viveram na Terra, tá? E que desenvolveram de forma muito grande o seu potencial anímico, todo aquilo que eles já trazem de conquistas individuais. Então eu tenho uma boa notícia para vocês, né? Estão de volta hoje em dia. Vocês já devem ter cruzado com alguns deles por aí, nem perceberam, mas grandes pensadores do século V a.C., discípulos de Sócrates, discípulos de Platão, de Aristóteles, estão reencarnando e estão entre nós. Grandes missionários da fé, das artes e da ciência, da Renascença, estão aqui entre nós. Pintores magníficos, escultores da Grécia, de Roma, da Europa Antiga, estão entre nós. Grandes navegadores dos séculos XV e XVI, que alargaram os horizontes conhecidos da Terra, estão entre nós. Aqueles que desvendaram o caminho para contornar a África, para atingir a Ásia, por tabela descobriram as Américas, estão renascendo e estão atuando nas áreas da astrofísica, da astronomia, né, de toda a indústria aeroespacial. E eles estão buscando hoje a conquista do infinito. Novas buscas para alargar mais uma vez o nosso conhecimento do universo. Também estão entre nós aqueles que atuaram de forma significativa no século XVIII, na chamada Revolução Industrial na Inglaterra. Aqueles que promoveram a descoberta do vapor, do motor, a eletricidade e tudo mais, estão renascendo entre nós, estão aqui. Além de todas essas grandes personalidades da história da humanidade, nós também estamos recebendo entre nós seres que não são do planeta Terra. Espíritos que nunca haviam encarnado anteriormente aqui na Terra. Eles vêm de outros lugares do universo e trazem todo o conhecimento, todo o crescimento moral que eles adquiriram nesta outra ordem. Como eu já disse aqui outra vez, são espíritos oriundos do planeta Alcione, né? O Sol, né? A estrela chama-se Alcione, né? Que fica na Pleiades, lá na constelação de Ouro. Então, para ficar um pouco mais claro para a gente, né? As crianças índigo são aqueles pertencentes aqui, que reencarnaram, que viveram aqui na Terra e estão reencarnando. E que os espíritos cristais são espíritos oriundos de Alcione e que estão aqui também entre nós. De novo, como no passado, né, esse desenvolvimento que houve no DNA agora vai se ampliar. Os grandes construtores espirituais que constroem o nosso corpo estão trabalhando no aperfeiçoamento para que no nosso DNA venha já as condições para que nós possamos desenvolver o nosso cérebro. Eles estão trabalhando para que haja mudanças profundas no nosso neocórtex. O neocórtex é a área mais nobre do nosso cérebro. E isso por quê? Porque se faz necessário para que estes espíritos de Alcione possam extravasar todo o conhecimento que eles têm. Porque lá em Alcione não há linguagem falada. Eles não falam, não é através da fala que eles se comunicam, é através do pensamento, como no plano espiritual. Então é preciso que se desenvolva, e no futuro, o nosso cérebro, né? Vamos perguntar para os cientistas aqui, né? Quanto que o Raul Seixas falou que a gente usa lá no olho de touro, que a gente usa do nosso cérebro? Vocês se lembram? O André deve saber, o nosso músculo de Platão. Quantos por cento? 10% da nossa cabeça animal, né? Essa nova geração, essas mudanças no nosso neocórtex é para que a gente amplie esses 10% da nossa capacidade, a capacidade que o cérebro tem. E no futuro, lá na frente, ainda distante,
nós vamos utilizar 100% da capacidade do nosso cérebro. Isso é o futuro que nos destina, não é? Então, da mesma maneira, quando nós estudamos o Aprendiz do Evangelho, a gente fala lá, né, do macaco primitivo, e aí veio desenvolvendo lá no plano espiritual para que surgisse o homem de Neandertal. Depois houveram mudanças no DNA para que surgisse o Homo sapiens que utilizava no seu potencial a inteligência. Muito em breve nós vamos ter o Homo virtualis, que ele vai usar o cérebro para usar na potência as virtualidades, a moral, o caráter. Isso é a geração futura que está aí para vir. Não é isso? Desde cedo, essas crianças, eles deixam muito claro que elas têm plena consciência do que eles são. Eles têm plena consciência de qual o papel que eles têm neste momento que o mundo está passando. Então, se a gente for observar, aquilo que nós denominamos crianças índigos, elas têm um comportamento rebelde. Ela não gosta de ficar em fila. Ela não é capaz de ficar sentada durante muito tempo. Ela não teme ameaça. Não adianta o pai e a mãe vir querendo, eu sou tua mãe, você me obedece. Ele olha para você. E é fundamental o diálogo e a afetividade constante com essas crianças. Vai tentar chantagear esses pequenininhos. Você fica bonitinho lá no centro, que quando chegar em casa a mamãe vai te dar um presentinho. Aí que ele atazana tudo. Não adianta. Chantagem não funciona. Temos que ser naturais com eles. Temos que falar de forma natural, aprender a conviver e amá-los com todo o amor que eles merecem. Essas crianças são questionadoras. Elas nos questionam o tempo todo. Né? Já era ruim, agora ficou pior. Porque antigamente as crianças, né, na minha época, eu perguntava para o meu pai e para a minha mãe por que as coisas mais simples. Hoje essas crianças vêm com perguntas que o pai e a mãe têm que rebolar. É complicado. E por que elas questionam tanto? Elas estão fazendo o papel delas de nos obrigar a questionar o nosso próprio comportamento e revisar as nossas atitudes, revisar a nossa forma de viver. A criança cristal já é dócil, é amoroso, é sensível. Essas crianças estão em harmonia com as leis divinas. Elas já estão em harmonia com os valores mais profundos. Uma outra coisa interessante é que o estudo que os psicanalistas, os psicólogos têm feito dessas crianças, eles conseguiram identificar que essas crianças, principalmente as crianças índigos, elas têm, podemos dizer que são 4 grupos, que elas têm mais acentuadamente características. Né? Tem um grupo que se chama artistas, outros humanistas, outros conceituais e outros que eles chamam de interdimensionais. Aqueles que têm pendores artísticos desde cedo. A gente está cansado de ver aí, né, no YouTube aí, né? Essa semana mesmo eu estava vendo uma criança de 1 ano e meio tocando piano. Mas ele não estava apertando teclas, ele estava tocando piano. 1 ano e meio. A mãozinha dele é desse tamanho, assim, nenhuma tecla direita ele consegue. E ele tinha, você observa, a forma como ele posicionava os dedos era de quem sabia o que estava fazendo. É do grupo artístico. Tem os humanistas, eles têm um grande sentimento e a forma como ele enxerga a humanidade. Ele não vê a família como aquele núcleo isolado, ele vê a família como um todo. Ele se apieda do próximo, do mendigo na rua, ele vai lá, ele conversa de forma natural com o mendigo, porque para ele o mendigo não é um mendigo. O mendigo é um ser humano. Há também outros que têm um poder de análise e de argumentação que é elevadíssimo. Depois eu vou contar uma historinha de um desses exemplos. Né? Estes são os conceituais. E já aqueles outros que nem dá para falar. O psiquismo deles é uma coisa fora do comum. E são os interdimensionais.
E aí vocês me falam, tá bom, Marcos, e aí? E nós? Como é que nós ficamos nessa história? Qual é o papel dos pais e das mães nesse momento todo? Né? Primeiro de tudo, para os pais e para as mães que possam identificar crianças desse tipo dentro do seu lar, é uma grande honra. Mas é um desafio imenso. Porque é um desafio conviver no dia a dia com essas crianças, porque elas são difíceis no tratamento diário. É muito complicado. E como é que eu vou saber me comportar? Observe muito a conduta dos filhos. Não os puna, porém, imponha limites para eles. É fundamental que a gente possa, de certa maneira, dominar os comportamentos impróprios dessas crianças, mas sem violência, com muito diálogo. E não adianta dizer, você vai fazer isso porque eu quero. Você tem que chegar e explicar. Você tem que fazer assim por causa disso, disso e disso. Porque se ele não entender, não adianta. Ele não vai mudar. Qualquer tipo de agressividade da nossa parte vai provocar ressentimento e amargura nessas crianças, levando algumas até comportamento violento contra os pais. E o pior, até mesmo perversos com os pais. Tem que falar muito. Muitas crianças que são cristais, elas têm uma dificuldade muito grande de falar e de aprender através dos métodos tradicionais. É muito importante a gente ter que repensar a forma de educar dentro do nosso lar essas crianças e também as escolas na maneira como vai introduzir conhecimento para essas crianças. É fundamental. Né? Uma coisa interessantíssima é que essas crianças, elas são destrutivas. Dá um brinquedinho para ela, 5 minutos depois ele desmontou o brinquedo inteiro. É por maldade? Não. Por curiosidade. Ele quer saber como é que funciona. Só que tem um problema, ele desmonta e depois não sabe montar. Então, presente dura pouco. Mas é essa curiosidade, essa busca constante pelo conhecimento dessas crianças é que leva a isso tudo. Como eu disse, essas crianças, elas necessitam um processo educacional totalmente diferenciado do que tem hoje. É preciso se repensar o papel dos pais, os papéis dos professores na vida dessas crianças. É fundamental nós trabalharmos isso de uma maneira muito profunda e muito renovadora. Nós temos que nos reinventar dentro de casa para conviver e para sermos atuantes no processo de adaptação dessas crianças a este mundo aí. É muito importante a gente perceber que, apesar delas serem crianças que têm essas características, elas não devem nunca ser objeto de exibição. Porque o pai e a mãe muitas vezes podem ficar tão empolgados que querem fazer da criança um espetáculo. Ela não está aqui para isso. Ela deve ser tratada como criança. Não é porque ela tem um conhecimento acima daquele nosso, quando tínhamos a idade dela, que nós vamos tratá-las como adultos. Elas são crianças. Elas têm que ser respeitadas, elas têm que ser amadas, mas elas têm que ter o direito de viver a infância delas. Aproveitar cada fase da vida delas. Não tem que ter exigências acima do normal com essas crianças. Dar o tempo que elas necessitam, saber compreender o ritmo dessas crianças e a forma como elas apreendem e aprendem. Eu tive um caso muito interessante de um amigo meu, já mais ou menos da minha idade, um pouquinho mais novo, e ele trabalhou durante mais de 30 anos na área de vendas. Chegou a ser gerente regional de vendas e perdeu o emprego. A idade, aquela coisa competente e tal, perdeu o emprego. Ele falou, bom, Marcos, eu ainda tenho muita lenha para queimar, né? Eu tenho que me reinventar, eu vou fazer alguma coisa. Aí falaram para ele assim, não, por que você não vai aí, né, fazer um curso
para mexer com webpage, construir webpage, essas coisas todas, né? E aí tem curso online, você não precisa nem sair de casa e tal, né? E aí ele começou a fazer um curso para desenvolver o website. Ele estava estudando lá. Depois, no primeiro dia, que ele já tinha escrito lá um monte de coisa lá de como construir e tal, de repente o computador dele sumiu tudo. Ele entrou em desespero. Ai, meu Deus do céu. 2 horas aqui de construção de website, cadê? Onde está isso? Aí tinha um expert do lado dele, um neto de 6 anos de idade, que ele ali no desespero, o netinho viu. Falou, o que foi, vô? Falou, não, cara, sumiu tudo aqui, não sei o quê. Aí o menino foi lá, pronto, vô, aí o vô, maravilha. Aí o vô teclou mais 2 coisas, sumiu de novo. Aí ele falou, meu Deus do céu, vem cá, menino, vem aqui me ajudar de novo. Aí o menino, vô, é só apertar aqui, 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 pronto, aí está aí de volta. Onde você aprendeu isso, menino? Não, ninguém me ensinou não, aprendi sozinho. Mas nem na escola você está? Ah, vou. Eu aprendi sozinho. Esse é o que está por aí, o que a gente tem que enfrentar. E, Divaldo, tudo que eu estou dizendo aqui, gente, é muito importante deixar claro para vocês. Isso aqui, eu só estou copiando, né, um presente que eu ganhei, que é um livro do Divaldo Franklin, em que ele trata tudo isso que eu estou narrando aqui para vocês. É um livro muito bonito. Eu não me lembro o nome dele, mas é um nome muito expressivo, é sobre a família, e ele vem falando vários assuntos. Cada capítulo é um ponto particular da família no dia de hoje que ele narra. E aí ele conta, quando ele está falando dessas crianças, que todo ano, né, quando é o carnaval, existe em Goiás um congresso espírita. E já há muitos anos que ele é convidado para esse congresso espírita e ele vai. Aí fica lá os 4 dias do carnaval, né, neste congresso, e eles aproveitam bem o carnaval desta maneira. E toda vez que ele vai lá, ele se hospeda numa mesma casa de uma família amiga do Divaldo. E em 2011, ele estava lá, chegou em Goiás, e ele estava na companhia de um amigo dele. Aí vocês conhecem o Divaldo, né? Todo mundo conhece, né? Aí o Divaldo conta no livro o seguinte, ela fala, este meu amigo, ele tem um pequeno defeito. Ele é perguntador. Todo mundo conhece, né? Quem não tem um amigo, uma amiga perguntadora? Você vai e só começa a fazer perguntas, né? Conhece a pessoa pela primeira vez? Ah, qual é o teu nome? Né? Você trabalha com o quê? Quanto você ganha por mês? O que você faz? Você é casado? Você é solteiro? Tem filho? Né? Vocês conhecem? Quem riu conhece, tem, né? E esse amigo do Divaldo era desse jeito, era muito perguntador, muito enxerido, né? E quando eles chegaram lá nessa casa, tinha uma menininha, neta da pessoa que hospedou o Divaldo, que tinha 4 anos de idade. E como ela já conhecia o Divaldo chegou, ela correu, abraçou o Divaldo, toda feliz, né? E falou para ele assim, Vodi, minha cadelinha vai parir hoje à noite. Toda feliz, né? Aí tá bom, aí eles sentaram lá, tomaram café, ficaram lá à tarde com aquela família, foram pro local onde havia lá a atividade espírita, né, na primeira noite. E quando eles voltaram, aquele amigo do Divaldo já correu para a menininha, né, e já falou, e aí minha filha, a sua cadelinha já teve neném? Aí a criancinha, 4 anos de idade, olhou para ele bem tranquilo e respondeu assim, não, quem tem nenê é gente, ela teve um cachorrinho. Mas isso não é pior não, gente, pior veio depois. Passando uns minutos, o Divaldo estava sentado, né, ela veio, olhou bem no rosto do Divaldo e falou assim, Vodi, eu posso fazer uma pergunta? Aí o Divaldo ficou encantado, né? Que doçura de menino, né? E o Divaldo respondeu assim, claro, minha filha, você pode perguntar o que quiser. Se arrependimento matasse, o Divaldo nunca mais faria um negócio desse. Ele orou bem profundamente para o Divaldo e falou assim para ele, Vodi, quem fez Deus? Aí o Divaldo falou assim, minha filha, isso é muito complicado para explicar, nem eu mesmo consigo responder isso direito. Aí ela não ficou satisfeita. Passou um minutinho, ela voltou e falou,
vou de quem fez Deus. Aí o Divaldo, para poder se livrar da menina, né, ele falou assim, meu bem, quem fez Deus foi o amor. Ah, é? E quem fez o amor? Aí o Divaldo respondeu para ela assim, foi Deus, meu filho. Ela olhou desafiadora para o Divaldo, sabe aquela que põe a mãozinha na cintura assim? Olhou bem desafiadora para o Divaldo e com uma autoridade intelectual imensa falou assim, mas é lógico, né? É isso que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. Até o Divaldo, né? O Divaldo disse que até hoje ele não sabe se é lógico ou não, mas que acabou, a conversa acabou, finalmente, né? E ele ficou muito feliz. Então, gente, eu quis trazer esse tema hoje para que a gente possa refletir um pouco. O primeiro que eu acho que é importante a gente perceber é que muitas pessoas se apegam muito índigo, cristal. Né? O nome que a gente dá não importa. Sabe? Ai, será que a minha filha é índigo? Será que o meu filho é cristal? Será que... Isso não tem a menor importância. Primeiro porque são nomes que foram usados só para facilitar o nosso entendimento e a nossa compreensão do que nós estamos vivendo. Né? O importante é que se a gente identificar dentro do nosso lar, dentro da nossa família, dentro da nossa vizinhança, as crianças que têm um comportamento que se enquadre no que a gente trouxe aqui de conhecimento que o Divaldo cultivou durante anos e anos de estudo e de influência de Joana de Ângeles, que muitas vezes vinha explicar as coisas para ele, né? É que para a gente possa entender que nós estamos vivendo um processo natural. E se ele é um processo natural, nós temos que encarar isso com naturalidade. Nós não temos que fazer distinção. Essa aqui é índigo. Esse aqui é pervertido. Esse aqui, pelo o terror que ele toca dentro de casa, é aquele que o Marx falou que ficou preso lá. Não temos que ficar distinguindo quem é um e quem é outro. Nós temos que também evitar anunciar. Olha, vou contar uma coisa para você, não conta para ninguém. Meu filho é índigo. Sabe, gente? Não é natural, não é um comportamento que é esperado de nós. Outra coisa também, nunca diga para o seu filho, você é especial. Todos somos especiais. Todos nós temos um papel fundamental no momento em que nós fomos convidados a reencarnar. Nós temos que sempre educá-las de uma forma voltada para o futuro. Nunca esquecer que o nosso papel como educandos, como educadores que somos, é de procurar imprimir valores morais, valores profundos aos nossos filhos, a que possamos criar um caráter muito forte naqueles que foi dado a nós como missão participar da formação deste espírito no seu processo de evolução. Que nós temos que ter sempre muito amor por eles, mas nunca esquecer que a disciplina é fundamental. É preciso, porque muitos desses seres são seres que necessitam de desenvolver o aspecto moral, porque ele é o divisor daqui para frente. É muito importante que nós temos que criar os futuros governantes deste mundo. Governantes não no sentido mais elevado, não, mas os governantes no sentido mais simples e mais puro que pode haver. Aqueles que trabalham para construir efetivamente um mundo regenerado. Como é que nós podemos saber se eu estou convivendo, seja no meu lado ou fora dele, com uma dessas crianças? Só tem um jeito: observando, acompanhando diariamente o comportamento, as atitudes, os pensamentos daqueles que são crianças e estão do nosso lado. Mas a mensagem que eu queria que ficasse gravada em todos aqui é que nós devemos amá-los profundamente. Nós precisamos nos colocar à disposição sempre para colaborar com essas crianças que estão aí com uma missão fundamental para o mundo que está aí para vir. Que nós temos que ter muita paciência, mas que nós temos sempre
que colaborar para desenvolver todo o potencial que essas crianças possuem. Porque tenham em mente uma coisa: vocês vão educar essas crianças, mas essas crianças vão educar a vocês. Que Deus nos ampare em assistir e que possamos todos ter a felicidade de conviver, nem que seja um pouquinho, com essas crianças tão maravilhosas que estão aí construindo a nova geração. Obrigado a todos.